Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com a base da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência dos nossos estudos, hoje vamos estudar a lição de número 2 com o tema Atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O nosso texto bíblico em classe se encontra em João capítulo 16, versículos 7 ao 13. Vamos estudar esta lição falando sobre o Espírito Santo como promessa. A promessa do Messias é a promessa do Espírito Santo na antiga aliança. Amados irmãos, dentro da nossa introdução, da ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque, está escrito, porque não crê em Cristo. Da justiça porque rejeita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Do juízo porque ao rejeitar Jesus Cristo como sacrifício na cruz do Calvário, eles não têm uma outra opção a não ser entrar em juízo. Então veja que a nossa lição vai falar sobre a Trindade. Logo no primeiro tópico, quando diz que a promessa existe porque existe um plano e que as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles planejaram salvar o homem. Agora vejamos. As nomenclaturas que nós temos que estudar nos textos da nossa lição e o correto para não errar ao mencionar o ensino da Trindade. É verdade que nós somos atacados indevidamente, por quê? Porque somos acusados por teólogos mórmons e testemunhas de Jeová que adoramos mais de um Deus. E isto não é verdade. A palavra Trindade não está relacionado a deuses, mas às pessoas da divindade. Vamos estudar um pouquinho sobre as nomenclaturas. Então, veja, normalmente os nossos líderes teólogos oram a Deus dizendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Normalmente esta oração soa de uma forma errônea, sem realmente crer que há três deuses. Porque uma coisa é certa, se eu estou falando de Deus, a Bíblia me dá direito de chamar de um. Se eu estou falando de pessoas, eu não posso fugir da expressão três, ok? Então, eu não posso negar que Deus é um só e também não posso negar que as três pessoas existem. Eu não posso dizer apenas que só o Pai existe, ou só o Espírito Santo existe, ou só o Filho existe. Há três pessoas. Então a palavra três está direcionado a pessoas. E a palavra único, um só, está relacionado a Deus. Ó Deus. Então, a palavra Trindade, embora seja um termo técnico, teológico, estudada desde o tempo de Tertuliano, e esta palavra, embora possa soar no meio religioso como uma forma de negar a Trindade, porque muitos vão deturpar o termo na sua teologia, dizendo que existe três deuses, e não é isto que a Trindade diz. A Trindade é a expressão da revelação das três pessoas da única divindade. Então veja, as nomenclaturas que nós temos, que deve ser evitado. Por exemplo, Deus
trino. A palavra trino, composto de três. Eu não posso relacionar Deus a três. É só inverter as coisas aqui, ó. Se eu tenho três e se eu tenho um, quando eu falo de Deus, estou me relacionando com um só Deus. Quando eu falo de pessoas, eu estou falando de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, as expressões, por exemplo, Trindade, está relacionada a quê? A pessoas, que no caso são três, ó, três pessoas. Não posso dizer que são três deuses. Isto é um erro teológico. Então, Deus Trino, devemos evitar essa expressão, por causa do três aqui. Deus não pode ser relacionado a três deuses. Então, temos que explicar. Deus é um só. Aí está correto a expressão do termo. Jamais colocaremos um Deus menor, de uma segunda categoria, ou um terceiro Deus. Então, normalmente na teologia se aplica como se tivesse uma hierarquia, como se o Pai fosse a primeira pessoa, o Filho a segunda pessoa e o Espírito Santo a terceira pessoa. O que é isto? É que não há dentro de Deus esta hierarquia. O que há é funções que o Pai delegou ao Filho por causa do contrato. Foi um contrato entre pai e filho. Você será meu filho e eu serei seu pai. Não existia nomenclaturas de pai e filho dentro do aspecto eterno e divino. Deus é Deus eternamente. O seu nome é um só. Agora veja, nós relacionamos com Deus, o único e soberano Senhor. Mas Deus revelou nesses últimos dias na pessoa do Filho, que é o corpo da encarnação, do Verbo de Deus. E esse Jesus, ele foi aos céus e enviou o Espírito Santo e está conosco na igreja. No batismo de Jesus, nós vemos o Pai falando, o Espírito descendo em forma de uma pombinha sobre o homem chamado Jesus, que estava sendo batizado nas águas por João Batista. Então veja que na antiga aliança há diferenças conforme a nossa lição, que vamos tratar na aula de reforço. Por quê? Porque nós vamos ver o Espírito Santo na antiga aliança e depois do Pentecoste. Nós vamos ver que o Espírito Santo está associado com a volta de Jesus, quando ele promete o Espírito Santo aos seus discípulos: convém que eu vá. Então tudo isto será detalhado dentro de desenhos que vamos apresentar aos nossos irmãos dentro da aula extra, conhecido aula como reforço. Onde eu posso encontrar estas aulas? No nosso Zap. Você entra no nosso DDD 85 991 28 12 60, ok? Embaixo do nosso vídeo tem um comentário. Você leia o comentário e venha falar conosco, tá bom? Deus te abençoe. Continuando a nossa aula. Então, nós estamos estudando o tópico de número 1, que fala sobre a Trindade. Por que estamos estudando isto? Porque é uma essência da doutrina cristã, que existe três pessoas na divindade. Agora veja que muitas das vezes nós encontramos, por exemplo, como distinções, por exemplo, em João 1:1, diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sempre nós vamos encontrar Jesus e Deus. Por quê? Como se fosse distinto um do outro. Porque normalmente a palavra Deus, a gente vê que se refere ao Pai. Quando Jesus é mencionado, embora Jesus seja
proclamado pelo próprio Pai em Hebreus capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, como Deus. Então a gente percebe que João 1:1, e o verbo era Deus, isto é, da mesma essência e natureza do Pai. Não diz que o verbo era o Pai, mas da mesma natureza, Deus. Então veja que as pessoas são divinas. Então nós temos que esperar, biblicamente, uma se relacionando com a outra e dando glória uma à outra, porque é a mesma divindade. Então o Pai, como é luz, o Pai das luzes, e está sentado no trono, e diz a Bíblia que está inacessível, oculto. Então ele se revelou ao Filho, pelo Filho, ele se revelou pelo Filho. Então o Pai está lá, se revelou pelo Filho e também pelo Espírito Santo hoje. Veja a Trindade, 3 pessoas. O Pai está em luz inacessível, revela-se na terra por meio do Filho, isto é, enviando o Filho. Ele não veio, ele enviou o seu Filho. Então, depois o Filho retorna e envia o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, na representação gráfica, nós temos, um triângulo, certo? Se nós separar o triângulo, nós temos o quê? 3 traços. E aqui não pode referir-se à Trindade. Por quê? Porque não existe partes em Deus. Deus é um só. Não existe o Pai chamado Deus, separado do Filho chamado Deus e separado do Espírito chamado Deus. Há um só Deus. Revelou-se em 3 pessoas distintas, falando uma com a outra, mas tendo personalidade própria. Então veja que a Bíblia fala das 3 pessoas da divindade. Agora vejamos, quando nós separamos o triângulo, nós estamos separando em 3 linhas, em 3 traços, e aqui não dá para revelar a Trindade, a divindade, porque Deus não pode se separar. O Espírito Santo não pode ser parte, como se fosse separado. Então, as representações gráficas são limitadas. Agora veja aqui, esta representação que está aí no quadro. Veja, aqui nós temos Deus, a essência divina, ok? Deixa eu pegar aqui outro pincel. Então, este Deus que tem natureza divina, veja aqui, é um só. Um só. Isso aqui é um só. Isso aqui é a natureza divina, ok? Tudo isso aqui é um só Deus. Agora veja aqui, o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, Daniel disse que o Pai era o ancião de dias, certo? O ancião de dias. No Novo Testamento, Jesus se revelou como o Verbo. João 1:1. E é Deus. Agora veja que o Espírito Santo também foi revelado em Atos. Também é Deus. Agora veja, olha aqui. O amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Isto aqui é uma doutrina paulina. E também uma doutrina do tempo do Antigo Testamento chamada doutrina sacerdotal, isto é, bênção sacerdotal. O Senhor 3 vezes abençoa o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz, a sua paz. Então veja que no Antigo Testamento Deus se revelava já com 3 pessoas distintas entre si. Agora veja que o Pai e o Espírito Santo, eles dão toda a ferramenta, o Pai e o Espírito Santo, aqui Pai e o Espírito Santo, para Jesus
chegar até a expressão está consumado. Então, tudo isto mostra que há uma relação trinitária nas pessoas da divindade. Então, o Pai e o Filho trouxeram, pelo amor e pela graça, mediante a fé, a salvação dos homens. E, pelo Espírito, nós recebemos os dons, o poder e a comunhão. Então, Jesus e o Espírito Santo, eles vão dar à igreja, ok? O Espírito Santo e Jesus vão dar à igreja o quê? Veja, um relacionamento cheio de poder e cheio de unção. Agora, quando nós estamos falando de um só Deus, nós não podemos dizer que aqui há uma só pessoa. Por quê? Porque o Pai fala com o Filho fala com o Pai. O Espírito Santo, ele fala com Jesus e Jesus fala com o Espírito Santo. O Pai fala com o Espírito Santo e o Espírito Santo fala com o Pai. Amém? São pessoas distintas nesse Deus que está sendo revelado biblicamente. Agora veja, continuando aqui a nossa aula. O Espírito Santo e Jesus em personalidade são distintos. Por isso que quando a gente trata de pessoas, uma não é a outra. São pessoas distintas e reveladas. Então, não existe um segundo Deus inferior ao primeiro. Não existe escala de deuses. Esta que é a realidade. Não existe o todo-poderoso e o menos poderoso e o mais fraquinho. Não existe hierarquia na divindade. Ok? Então, meus amados, veja que o termo bíblico mencionado é divindade, para se referir a Deus, revelado nas três pessoas da divindade. Ok? Então, veja que nós entendemos que Deus é um só. E que a teologia classifica como se fosse três deuses de categoria diferente. E não existe isto. Amém? Então veja que há muito erro ao ensinar sobre a palavra Trindade. Vamos para o nosso próximo tópico? Vamos lá. Nosso próximo tópico, que vai falar sobre na Antiga Aliança havia múltiplas manifestações do Espírito Santo conhecido desde o Antigo Testamento, e uma delas é a capacitação de pessoas para obra específica, como de profeta e outras. Então vamos continuar? Vamos lá. Continuar a nossa aula falando sobre o Espírito Santo. Amém? Então, na Antiga Aliança, antes do Pentecoste, há diferenças quando nós estamos tratando hoje, depois do Pentecoste. Porque antes, veja as expressões bíblicas, sobre, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, ok? E no Novo Testamento, ele habita. Olha a diferença? Então veja o nosso estudo do nosso item 2 na Antiga Aliança. Então, de acordo com Números capítulo 11, versículo 25, nós temos a expressão de que o Espírito de Deus estava sobre Moisés. Sobre Moisés. E o que é isto? É que uma coisa é o Espírito Santo estar com eles, porque a expressão lá é
é do Espírito Santo, ou seja, a porção, falando de porção, ok? Vindo sobre Moisés. Por quê? Porque foi tirado da porção que estava sobre Moisés e foi dada a 70. Então, era por medida, certo? Alguém poderia receber uma porção de outra porção. Por exemplo, Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Então, no Antigo Testamento, a expressão é diferente do Novo, porque aqui é do Espírito, e aqui é o Espírito. O Espírito seria derramado, então, de uma forma abundante, em plenitude. O Espírito Santo encheria todo aquele que nele crê em Cristo. Então, veja que o Antigo Testamento fala de partes da plenitude do Espírito Santo. E assim, era tirado de um e colocado em outro. Isto funcionava uma única vez. Isto é, aqueles 70 usaram a porção. E assim, a porção não passaria mais a outra pessoa. O que nós observamos é o seguinte, veja aí, João 14, 17. Jesus disse, ele habita convosco. Então, quando Jesus disse que ele habitava, presta atenção, convosco, ele ainda está dizendo aqui, o período do Antigo Testamento, que o Espírito Santo vinha habitar convosco. Isto quer dizer que não habitava em vós. Ou seja, estava com eles, mas não neles. Tudo isto mostrando que, pela promessa, o Espírito Santo haveria de habitar dentro dos crentes, fazendo um novo nascimento. Isto é, depois da morte de Cristo, nós temos a chamada nova aliança, mostrando assim que o Espírito Santo não seria mais dado por medida, porque o Pai disse, não dou mais conforme o Antigo Testamento, por medida, mas vou dar em plenitude, enchei-vos do Espírito Santo. Então, veja a expressão diferente, sobre Moisés, mas estará em vós. Então, os cristãos, quando nascem de novo, o Espírito Santo permanece. Diferente desta época do Antigo Testamento, que o Espírito Santo, ele voltava. Ele vinha e voltava. Por quê? Porque ainda estava instável. Aí Jesus disse, ele vai estar estável, vai ficar convosco para sempre. Glória a Deus. O salmista Davi, no Salmo 51, ele disse, não retires de mim o teu Espírito. Porque ele sentia, quando pecava, a ausência do Espírito Santo. Por isso que ele orava, cria em mim, ó Deus, um coração puro, para poder habitar o Espírito Santo. Então, meus irmãos, veja que no Antigo Testamento, uma porção que estava sobre Moisés era dado a 70 pessoas. Agora faça a conta aí. Se Eliseu pediu a porção dobrada 2 vezes do Espírito que estava sobre Elias, se Eliseu pediu a porção dobrada, então veja que a porção dobrada que Moisés tinha, que deu para 70, então uma serviu para 70, ok? Ou seja, da porção que estava sobre Moisés, foi dada a 70. Então, uma porção deu para 70. Então, 2 vezes a porção sobre Moisés. Então, vezes 2, daria 140 porções. Agora veja,
Eliseu não usou toda a porção que estava sobre ele, porque ele recebeu a unção, a porção do Espírito de Deus, porque Elias passou. E quando Eliseu morreu, esta é a prova de que ele não passou a unção. A unção ficou nos ossos. E quando ele morre, a Bíblia diz que alguém é sepultado na sepultura de Eliseu. E ali, aquele homem morto, enterrado, quando toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Porque a unção estava nos ossos de Eliseu. Ainda estava nele a porção. Então veja que Eliseu não passou. Davi passou para os seus capitães. Então, Davi recebeu também a porção, a unção, também, veja, do seu Samuel, do profeta Samuel. Então veja que Jesus também passou para nós a plenitude do Espírito. Muitas pessoas não querem passar, querem morrer com a porção. Na verdade, hoje é plenitude. Nós temos que passar a unção da plenitude pelo ensino da palavra, para que todos sejam cheios do Espírito Santo. Então, qual o nosso tempo de vida útil? Se temos 20, 15, 70 anos, que é difícil, né? A pessoa hoje chegar a 100 anos de idade, mas tudo é possível. Mas uma coisa é verdade, temos que fazer discípulos em todas as nações, temos que passar a unção. A unção não passa assim, porque eu quero. A unção passa no nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele quem disse, em meu nome. Glória a Deus. Então o pastor não pode passar a unção. O pastor não passa para 70 diáconos. Só tem um que pode, por meio da sua palavra, nos ungir. É o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, veja que nós não somos eternos. Nós não podemos acumular a unção de Deus na nossa vida. Embora Elias tenha reclamado, mas ele passou a unção dele para Eliseu. Eliseu passou para quem? Alguém pode dizer? Muitos líderes morrem sem passar a unção. Moisés e Elias, todos passaram. Veja que Jesus passou. E Eliseu não passou. Samuel passou para Davi. Davi para 30 valentes. Então veja a diferença do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos, porção sobre e outro, possessão. Então, o Espírito vinha em forma de possessão. Na Nova Aliança, ele não vem mais em forma de possessão, ele vem habitar. Porque o crente, ele tem um espírito humano, ele tem a alma e tem um corpo. Então, no Antigo Testamento era assim, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha aqui para a alma. Então era a possessão, porque a personalidade do homem está na alma. E com isso, quando o Espírito Santo vinha e possuía o homem de Deus, por exemplo, Sansão, os escritores, a maioria dos juízes, todos eram possuídos pelo Espírito Santo. Mas não era esta a maneira que Deus queria fazer com todos os homens. Mas Deus fez com alguns no Antigo Testamento. Mas na Nova Aliança, ninguém hoje é mais de forma de possessão. Porque está escrito que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ninguém hoje fica fora de si. Por quê? Porque o Espírito Santo não invade mais a alma. Ele não possui a alma. No Antigo Testamento, em algumas pessoas, ele vinha até a alma para escrever a Bíblia. A forma era de possessão.
ok? Mas no Novo Testamento o Espírito de Deus vem para cá, ó, vem para o espírito humano, a casa do lado. Ele não vem fazer uma possessão aqui, ó. Ele deixa a alma livre. E aqui o Espírito Santo luta contra a vontade da alma para chegar até o corpo, para que o corpo seja santificado. Glória a Deus. Então veja que o livre-arbítrio da pessoa está livre, mas o Espírito Santo está no crente. Aí Paulo disse, não faço mais o que eu quero, mas o que o Espírito de Deus quer. Então nós estamos sujeitos à vontade do Espírito Santo. Ou seja, quando nós vamos errar, acende a luz. Acende uma vontade superior. A voz de Deus está dentro de nós. Nós não ouvimos uma voz exterior. Os anjos, nunca eles nasceram de novo, porque a personalidade dele está dentro do seu espírito. Os anjos, eles não podem nascer de novo. Porque se o Espírito Santo entrasse nos anjos, os anjos totalmente ficavam possuídos do Espírito Santo. E não é assim que Deus trabalha e quer trabalhar conosco. Ninguém fica fora de si. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então ele vem morar aqui na casa do lado. Nós ouvimos Deus dentro de nós e não fora. Se ouvir Deus fora, tem que aceitar Jesus de novo, porque nós somos a morada de Deus e do seu Santo Espírito. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos fazer a aula extra. Ó, entra no Zap agora mesmo, 991 28 12 60. Ok? Não esqueça do DDD. Tem uma mensagem abaixo desse vídeo. Leia o texto da mensagem e entre em contato conosco. Nós vamos enviar as aulas em link para o seu Zap, para você estudar. Aula de reforço, aula extra. Amém? Nós vamos falar sobre o Espírito Santo no trono e sobre o Espírito de Deus vindo, fazendo trabalho missionário para com o mundo, para com a igreja e para com Jesus. Em todas as formas, desenhado. Amém? Deus abençoe, fica na paz. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.